Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Algumas pesquisas apontam um aumento de 17% da população com deficiência no ensino superior no ano de 2023. Também nesse mesmo ano, houve um aumento de 374% de indígenas no contexto universitário. Por outro lado, outras pesquisas apontam dificuldades de permanência do público LGBTQIAPN+, durante os estudos universitários. Para falarmos sobre os desafios da inclusão e da acessibilidade no ensino superior, convidamos a professora Adriana Coelho. Professora Adriana Coelho é doutora em Ciências Humanas e pró-reitora acadêmica da Univale e recentemente lançou o livro Práticas Interdisciplinares sobre Inclusão e Acessibilidade na Univale. Professora Adriana, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, Ed. Principalmente para falar de um assunto tão pertinente, né, e que a gente precisa discutir mesmo. Ok. E aí, Adriana, para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber de você qual foi a motivação, né, para a organização desse livro sobre práticas interdisciplinares de inclusão e acessibilidade aqui na Univale. Olha, eu vi a necessidade de mostrar o que está acontecendo aqui, né. Eu participei do projeto de pesquisa junto com você, né, de práticas afirmativas, de ações afirmativas e a gente via, né, o retorno, né, com as entrevistas, né, o depoimento dos alunos. Então, assim, o que a universidade faz é importante e dá resultado. Então isso não pode ficar escondido. Então uma forma de mostrar o que é feito aqui é a partir de um livro. Isso. E aí, né, a gente fala da inclusão e da acessibilidade, né, e das práticas que já acontecem. Eu queria saber, né, de você qual que é a importância de discutir inclusão e acessibilidade no ensino superior, né? As pessoas vêm para a universidade para ter a sua formação profissional e aí chegam aqui e tem essa discussão. Qual que é a importância disso? A universidade ela não pode ser um espaço de exclusão, começa por aí. Então, a gente tem que discutir a inclusão, porque a gente o papel, é a missão da instituição fazer essa inclusão. Então, toda a comunidade acadêmica ela tem que estar envolvida e pensando na inclusão, né, a partir da sala de aula, a partir do o atendimento a um aluno. Então é esse aspecto que a gente precisa trabalhar o tempo todo e pensando na missão e na visão institucional, que é ser inclusiva. E aí pensando nisso, né, esse livro é o registro de práticas interdisciplinares de inclusão e acessibilidade. Sim. Eu queria que você falasse um pouco dessa característica, né, um material interdisciplinar. Ou seja, o que que é, né, para quem está assistindo a gente, o que que significa ser um livro, né, com práticas interdisciplinares? E desse exemplos das melhores práticas ou de práticas, né, que são, né, mais reconhecidas ou que as pessoas, né, possam compreender melhor, essa terminologia. É, a interdisciplinaridade ela mistura as áreas, né, então tem essa conexão de conhecimentos de áreas. Então todos os cursos, todas as áreas pensam em projetos para inclusão. Então essa interdisciplinaridade acontece dessa forma. Então no livro eu posso destacar o espaço A3, né, que é um espaço institucional que dá um apoio pedagógico, metodológico, psicológico, então envolve várias áreas, porque a inclusão é complexa, né, ela precisa de vários olhares. O programa de aprimoramento acadêmico também, né, porque o aluno que ele não chega com todo o conhecimento necessário para a sua caminhada, ele pode desistir, que ele começa a estudar e fala assim: "Nossa, eu não sei isso, não estou conseguindo um resultado, um desempenho". Então ele precisa de voltar e ter essa base. Então o programa de aprimoramento acadêmico é para isso. Além disso, né, a Libras, né, que é para os deficientes, as tecnologias assistivas, então todos esses projetos que são implementados contribuem com a inclusão. E aí quando a gente fala, né, desse livro que é escrito a várias mãos, né, é um trabalho interdisciplinar, como que a gente pode pensar que essa característica ajuda a superar os desafios da inclusão, né? Como que isso colabora para que a gente consiga, de fato, ter os nossos alunos da universidade incluídos? Hum. Como eu disse, a inclusão ela é complexa, então ela precisa das diversas áreas, da pedagogia, da arquitetura, da tecnologia, né, do direito. Então, quando você une todas essas áreas pensando a inclusão, você transforma de uma forma completa. E não só uma área, né? Porque não adianta ter o espaço físico se não houver o acolhimento. Então, a psicologia contribui, né? A saúde mental, né? Então, a gente precisa dos cursos
e dessa articulação e dessa integração, por isso fala interdisciplinaridade. E aí, né, as práticas de inclusão e acessibilidade na Univale, nesse livro, é um registro dessas práticas, né, que os cursos já fazem, né, toda a instituição ela tem essa lógica, esse princípio. Quais são os resultados na prática que a gente consegue perceber na universidade das suas políticas de inclusão e acessibilidade, né? O que que você tem e que pode falar para a gente, né, de experiências exitosas que a gente percebe, né, de inclusão na universidade? O espaço A3, por exemplo, né, os alunos que são atendidos lá, eles têm um plano individual de desenvolvimento. Então isso aí já é uma primeira evidência, porque vai mostrar como ele está evoluindo, dentro do ritmo dele, dentro da necessidade dele. Então isso aí é um número, né, quantos alunos atendidos, qual que foi a evolução, ele não evadiu, né, então a evasão também é verificada. E fora a escuta, né, o retorno deles, o retorno da família, né, a gente vê os relatos assim, né, agora eu me sinto parte, né, eu consegui me formar, eu consegui meu primeiro emprego, né, e tudo por meio dessas práticas inclusivas. E aí você cita, por exemplo, né, o Espaço A3 que atende os nossos alunos, né, mas a gente também tem projetos, por exemplo, de extensão, né, com idosos, por exemplo. Tem o CAIS, né, que o idoso, ele também tem várias necessidades. Então o CAIS é um projeto totalmente inclusivo, que ele pensa, né, de uma forma completa as necessidades. Então ali é um conjunto de profissionais da saúde, né, aí nós até da agronomia com atividades, né, do mão na massa, da horta, que é uma forma deles, né, gastarem energia, se movimentarem, né. O idoso ele não pode ficar parado. Aí tem agronomia, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, psicologia, fono, nós temos o coral do cais, então bacana demais, também é um momento de ludicidade, né, de arte com a música. É. E é bacana, né, que nesses 2 exemplos, tanto pessoas com deficiência como pessoas idosas, né. A gente também tem na universidade, né, as práticas de inclusão com as pessoas que são indígenas, não é isso? Sim, com certeza. A gente além de ter as políticas, né, de benefícios com bolsas, né, a gente procura, sempre envolver nos eventos culturais, trazer, né, essa cultura para a gente conseguir entender também. E até entre os indígenas, né, Machacalis, Krenak, são diferentes, então a abordagem não pode ser a mesma, né, então tem que entender esse público, né, incluir esse público e, eu lembro de um relato que eu achei interessante da pesquisa, e falando assim: "Ah, uai, mas você tem celular?", né, uai, ele é indígena, mas ele está caminhando com a evolução do mundo, então ele tem que ter um celular, não é porque ele é indígena que ele vai ter um celular. Então assim, são algumas frases que são colocadas que são indevidas, né, não é porque ele é indígena que ele não vai ter um celular. Que a tecnologia não chegou, né, na Chegou. população indígena. E aí, né, pensando assim, quais são os principais desafios, né, enquanto gestão universitária, né, você como pró-reitora acadêmica e também como pesquisadora organizando o livro, quais são os principais desafios para a gente conseguir de fato, ter essa cultura de inclusão e acessibilidade na universidade? Sem dúvida é atitudinal, né, porque não adianta nada a gente ter lá, tem a Libras, tem o espaço físico, tem as tecnologias assistivas, mas se a gente não acolhe, se a gente não tem empatia, se a gente não entende, esse é o principal, né. Então assim, a instituição fornece isso tudo, aí chega na sala de aula, não tem esse acolhimento. Então a inclusão ela tem que ser completa, não só de alguns setores, né, tem que começar desde do funcionário lá da portaria da instituição, né, o segurança lá, o pessoal da limpeza, os colegas, né, os estudantes, professores, colaboradores e gestão, tem que ser completo. E aí você traz, né, esse exemplo da acessibilidade atitudinal, né, e da necessidade desses profissionais, né, de toda a universidade, no acolhimento dos alunos, né, e esse é um exemplo da acessibilidade atitudinal. Agora, em relação a outros tipos de acessibilidade, como que a universidade tem trabalhado com elas, né, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade comunicativa, né, você falou um pouco, mas eu queria que você explicasse pra gente. A instituição ela tem um plano de inclusão e acessibilidade,
um plano institucional, então ele é monitorado, né, a gente verifica se está cumprindo as metas, o que que já foi feito em termos de estrutura física e metodológica de, tecnologias, já foi para todos os ambientes, o que que ainda falta. Então isso é monitorado e ver se a gente está cumprindo as metas. Além disso, a gente recebeu o prêmio, né, de empresa acessível, né, então teve do município, né, um concurso, a gente se inscreveu e a gente foi premiado e ficamos em primeiro lugar, né, então foi muito gratificante que o pouco que a gente fez é muito para quem não tinha, né, então a gente já viu essa diferença aí. E aí você traz aí o exemplo, né, da premiação e reconhecimento do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né, que deu essa certificação da Univale como uma empresa acessível, né. Quais são as soluções ou as estratégias, né, que podem ser elaboradas para as instituições de ensino superior, né, pensar aí os processos de inclusão? Como que isso pode ser feito no dia a dia? Olha, primeiro é com a capacitação, né, começa por aí. A gente tem que formar pessoas para entender a inclusão, para acolher, para ter empatia. Isso é o mais difícil, né, porque cada um vem com a sua história, né, com a sua cultura, então não é tão simples. Às vezes uma palavra que a gente usa, às vezes a gente não sabe que tá, né. Então até o outro lado também, né, a pessoa com deficiência também tem um pouco de paciência, né. Eu falo sempre isso: "Ó gente, se eu falar bobagem vocês me corrijam", porque faz parte do aprendizado. Então o primeiro ponto é a educação, é a formação. E depois criar esse plano, né, de olha, fazer um diagnóstico institucional, ver o que que a instituição precisa e ouvir, é a escuta ativa, e ouvir as pessoas com deficiência, né, porque elas que vão dizer o que que elas precisam, não é o que a gente imagina que elas precisam. Isso é interessante, né, porque quando você traz o exemplo, né, da construção dessa política, né, eu estive envolvido, participei do processo e eu percebi que isso foi feito de forma democrática, compartilhada, né. Se criou uma comissão, essa comissão tinha representantes de pessoas com deficiência, tanto alunos como professores, né, profissionais administrativos. E aí pensando nisso, como que é possível avaliar o impacto, na instituição, no dia a dia da instituição, a partir dessas políticas? O que que mudou, né, se a gente pensar, sei lá, 10 anos atrás e para hoje, né, e olhando o dia a dia da universidade, o que que muda tendo esse tipo de política? Olha, primeiro eu vejo que a resistência diminuiu, né, porque tinha certa resistência, né, às vezes a gente ouvia assim: "Ah, mas só tem um, vai fazer essa rampa, vai fazer", mas é um que precisa, então tem que ser feito. Então a resistência diminuiu. E eu vejo maior acolhimento, né, eu vejo a permanência, né, aquele aluno que é acolhido por completo, que atende às necessidades dele, ele não vai embora, ele fica, ele se sente parte. Então quando ele é ouvido, ele fica, né, então a gente percebe isso, né, no dia a dia. E também, as pessoas com interesse em aprender, que assim: "Ah, como que eu faço?", né, como eu estou na pró-reitoria, a gente tem retorno de coordenadores chegando assim: "Olha", ele já consegue identificar, né, não sei se o aluno já passou pelo espaço A3, eu já identifiquei isso, 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 o que que eu faço? Então quando não sabe já está procurando, então isso aí é um grande passo, né, não fica naquela zona passiva, "tô vendo, mas isso não é problema meu", né, não fica mais. Você cria uma cultura de inclusão, né, de sensibilidade Verdade, para perceber, que é possível fazer algo por alguém no contexto da educação, né. com certeza. E aí você traz, né, por outro lado, você falou também da permanência. Esse aluno, né, que vem e que se sente incluído, né, ele se sente pertencente. Qual que é o impacto disso na formação profissional, dos alunos, tanto com deficiência como não deficiência? Porque se ele vivencia isso na universidade, ele vai chegar no mercado de trabalho, né, com outro olhar. Como que Com é esse certeza. processo? Eu falo assim, que quando a gente lida com essas situações, com essas experiências, a gente aprende muito mais, né. Então, o fato de ter um aluno com deficiência, né, a gente vai ajudar a suprir a necessidade dele, mas a gente vai aprender muito mais. Então a gente se torna um ser humano melhor, né. Então, ele também, como ele foi assistido, ele também vai se tornar uma pessoa melhor. E aí, por outro lado, né, Adriana, assim, às vezes algumas pessoas têm resistência com políticas de inclusão, né, fala que é frescura, que não precisa, né, mas por outro lado, enquanto ensino superior, todos os alunos de graduação ou da pós-graduação, né, precisam adquirir o que é chamado de habilidades e competências.
Como que é essa relação, né, entre aquilo que o aluno precisa adquirir na formação e aquilo que deve ser adaptado, né, para os alunos de acordo com a necessidade? Como que fica essa relação, né? É uma inclusão de fato ou uma inclusão, né, que é meramente para cumprir a legislação? Não, eu acho que a gente faz, bem feito isso aqui, né, não é o que sou pró-reitora não, a gente vê o trabalho. Quando cria-se o plano de individual de desenvolvimento, aí você faz um diagnóstico daquela pessoa. Então você sabe, ah, ela é boa na escrita, não é boa na fala, ela tem dificuldade motora, então ali você já traçou o perfil daquela pessoa. Então você vai adaptar as atividades, não quer dizer que ela não tenha, capacidade intelectual, mas às vezes ela não dá conta da fala, ou é muito tímido, então assim, tem que ver todo o perfil. Então a partir daí, prepara. Tem, situações em que o aluno não consegue fazer a prova junto com a turma, fazer as atividades com a turma, então ele vai fazer separado no tempo dele. Tem alguns que precisam de mais tempo. Tem alguns que fazem rápido demais. Então, cada caso é avaliado individualmente. Então, esse fato de personalizar é o que é importante, que aí a gente consegue ver realmente o resultado e pelo próprio aluno. Não é a instituição que está empurrando ele, não empurra de jeito nenhum, ele vai com os próprios pés. E dentro do seu tempo, E né, da dentro sua do seu vivência. É. dentro da sua vivência. E aí, Adriana, isso é importante, né, porque na verdade, essa é um cumprimento da legislação, né, a Política Nacional de Educação Inclusiva, ela é uma obrigação na educação básica e no ensino superior, mas a forma como isso é feito é o diferencial, É, né. E aí, eu queria que você falasse como que é a posição institucional em relação a isso, né. A inclusão, ela se torna um princípio da Univale, é isso? sim, está na visão da Univale, né, então é assim, tá no centro da política universitária. E o que que eu vejo, assim, posso dar mais um exemplo, né, porque, a gente tem parentes aqui, né, que usou o serviço. Então a gente vê a evolução, né, o tempo de estudo seria de 2 anos e meio, ele gastou mais tempo, mas ele formou com mérito próprio, né. Foi emocionante o dia da formatura, né, porque o médico dele de infância falava assim: "Olha, se ele conseguisse chegar até, eh eh" o primário ou a oitava série, estava ótimo, ele formou. E por mérito próprio, a gente até fica emocionado, arrepia assim, né, porque a gente viu a evolução, né, e acompanhou junto do setor, né, quando foi para o primeiro estágio, quando fez a primeira entrevista de emprego, estava nervoso. Eu falei: "Não, vai dar certo", amonçoando, então assim, faz parte, você vê que amadureceu e que conseguiu por mérito. E aí esse seu relato, né, é importante porque traz também o olhar da família, Sim. né. E aí como que é esse trabalho institucional para a família desse aluno que necessita de alguma, né, adaptação, alguma política mesmo de inclusão e acessibilidade? Como que isso é trabalhado? Olha, é trabalhado junto com a família é imprescindível. Então, a família que dá o total apoio não tem erro, né, e por quê? O profissional direciona, né, o profissional da inclusão do setor vai direcionar, ele precisa disso, precisa daquilo, e aí se a família não apoiar, não, contribuir com essa evolução, aí metade vai, você vê. Então a participação da família nesse projeto de inclusão é indispensável, é imprescindível. E aí pensando no futuro, né, a Univale já tem, né, a sua política há alguns anos, né, um tempo, e a gente tem esses exemplos que estão registrados nesse livro, né. Sim. Quais são os projetos do futuro, né, enquanto gestão, para pensar acessibilidade e inclusão para os próximos anos? Olha, a gente ampliar, né, o espaço A3, porque teve um aumento substancial, a gente já tem os números, né, de quanto que aumentou o atendimento, então a gente precisa ampliar todas as atividades, os serviços do setor, né, e também, ampliar, o atendimento das outras áreas, né, dos trans, né, questão do gênero, raça, etnia, tudo isso a gente vai ampliando. As outras formas de inclusão com os outros Isso. públicos, né. É. Adriano, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para profissionais do ensino superior, professores, gestores de instituições de ensino superior, né. Qual a mensagem que você deixa dessa experiência singular da Univale com as políticas de inclusão e acessibilidade?
Vou deixar com uma fala bem potente, que a inclusão é transformar, e é uma escolha ética. Então a Univale escolheu isso. Então, que cada um também seja uma ponte, né, professores, alunos, gestores, a comunidade externa, que seja ponte, não muros. Muito bom. E aí, né, quem tiver interesse em verificar esse livro, onde que entra, como que pode ter acesso? No site da Univale, né, tem na página da editora, tem um link, você pode baixar gratuitamente o livro e se deliciar aí com os nossos projetos. Adriana, agradeço sua participação no Ed Pesquisa. Te convido a assistir às outras edições do Ed Pesquisa e à programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.